Olá, seja bem-vindo ao I Hate Podcast. Hoje nós vamos conhecer a fotógrafa uruguaia Graciela Magnoni, que foi jornalista em São Paulo por alguns anos e já conheceu e registrou incontáveis lugares do mundo. E através disso revela características dessa relação da sociedade com o fotógrafo de rua. Sua página do Instagram é @graciela_magnoni e eu sugiro que você cheque suas fotografias enquanto ouve essa conversa. Esse podcast é apresentado por Vitor Damasio e produzido por mim, Laís, e pelo fotógrafo Fernando Zerbinati. Dúvidas ou algum feedback, mande pra gente em @IHateStreetPhotography. Espero que gostem. Bom, Graciela, muito obrigado por ter aceitado o convite. Tá? De nada. Eu não acho ninguém que faça um trabalho tão amplo igual o seu. Como que você começou essa fotografia que você faz hoje? Esse trabalho limpo, esse trabalho como é que fala? Complexo que você faz e deixa ele ótimo, referência. Como é que você começou a fazer tudo isso? Eu comecei a fotografar quando eu tinha 15 anos, faz muito tempo. E eu trabalhei na imprensa no Brasil durante bastante tempo. Eu comecei a trabalhar, eu acho que isso foi para mim o que me deu a minha base. Eu não comecei há 5 anos atrás ou 10 anos atrás uma coisa nova. Eu já fotografava há muito tempo e tive essa formação mais, vamos dizer, uma formação mais clássica, né, de jornalismo, documentário. Mas eu aprendi sozinha, aprendi trabalhando. Eu trabalhei uns 4 ou 5 anos num jornal no começo na minha carreira em São Paulo. Chama Voz da Unidade. Era o jornal do Partido Comunista no Brasil nos anos 80. Era um jornal clandestino. O trabalho era muito cobertura de greves, sindicalistas, mas eu aprendi tudo nesse jornal. Era tudo em preto e branco. Eu fazia laboratório, arquivo, tudo. E foi aí que eu realmente comecei a aprender a fotografar. E depois eu passei para Isto É, onde eu trabalhei uns anos, e depois eu mudei para Nova York e continuei trabalhando. Depois eu parei nos anos 90, eu parei. Eu acho que eu fiquei meio frustrada com a imprensa. O trabalho fica bem repetitivo e começou meio que uma crise nos anos 90 com a imprensa. Eu fui fazer um mestrado em Minneapolis em comunicação visual. Isso também me ajudou a sair um pouco dessa maneira de fotografar mais como fotojornalista, mais direto, mais quadrado, mais certo. E depois a gente mudou, eu com meu marido, a gente mudou para Singapura. E eu tinha filhos pequenos. Quando eles começaram a crescer, eu comecei a voltar a fotografar, mas mais nessa fotografia que você conhece agora, que é a fotografia de rua em cor. Eu comecei... no começo foi difícil, porque eu tinha ainda essa visão mais de fotojornalista, mais uma mensagem direta, mais padrão. Eu fui fazer um workshop com Nikos Economopoulos, da Magnum. Sim. Na Índia. E foi esse workshop que me fez mudar, que me fez ver, não sei como explicar, como se alguém apertasse um botão, assim, sabe? Eu consegui reset o meu estilo, esquecer um pouco tudo que eu tinha feito e tentar fazer um estilo mais pessoal, mais meu. E a partir daí eu comecei a fotografar muito, a viajar, a fotografar, fiz mais workshops, tentando sempre aprimorar esse estilo.
a entender o que eu queria fotografar. Porque no começo, o mais difícil, eu acho, é você saber o que você quer fotografar, o que você quer dizer com as suas fotografias, o que você procura na rua. Quando você sai na rua, tem milhões de coisas que você pode fotografar, certo? E você tem que descobrir o que você quer fotografar, certo? Como você quer fotografar. Não é tão fácil, eu acho isso, sem copiar os outros, É, certo? Bom, foi isso. Acho que é muito trabalho. Foram horas, anos de trabalho. E você vai aprimorando é, o estilo. Eu acho que nesse ponto que você já captou o que que é repetição, o que que não é, manter uma qualidade do seu trabalho. E você morando em Singapura hoje, ainda fotografa todo dia, igual você. Não, todo dia não fotografo. Bom, agora menos, porque com a corona, mas eu fotografo muito, viajo muito. Onde eu mais fotografo é na Índia. Meu marido é indiano, então a gente vai muito para a Índia. E eu estou fazendo um projeto faz uns 7 anos, no norte da Índia, uhum, no Punjab. Então eu vou muito para lá fotografar. E sempre que eu posso, eu vou para lugares que eu acho, que eu sei, ou que eu acho que vão me dar como dizer, um bom potencial de boas imagens. Eu não sou o tipo de fotógrafa, por exemplo, que eu acho que em qualquer lugar você pode conseguir fotos boas. Eu sei que tem lugares onde te permite mais você trabalhar o teu estilo, conseguir imagens boas. Depende da luz, depende do lugar. Então, eu sempre procuro esses lugares onde eu vou também me inspirar. Eu vou me sentir inspirada. E isso acho que ajuda também. Quando você fotografa em lugares onde você se sente conectada, onde você está a fim de estar, de é, fotografar. E você falou aí uma situação que eu encontrei no seu trabalho, é, é que de todos os seus trabalhos, o que tem menos é a China, porque todos eles você tem um trabalho muito grande, você tem uma extensão muito grande dentro do seu site, e a China você tem bem pouquinho, então acho que já se encaixa onde você falou da liberdade, né, de fotografar. Não, a China, eu fui na China, sabe que eu aprendi chinês? Eu estudei 8 anos chinês, então eu não falo perfeitamente, não, fora, longe disso, mas eu consigo me comunicar em chinês, em mandarim. Então, eu adoro a China, adoro os chineses, e eu não tenho fotos da China porque eu fui umas 2 vezes e ainda não pintou a oportunidade de eu ir ficar 1 mês ou 2 meses, mas ainda eu vou para a China fotografar. Só que a China também mudou muito. E a uhum, China não é tão fácil, não é tão fotogênico como as pessoas pensam, não é tão fácil fotografar na China. Mas eu ainda vou para a China fotografar. Não, é legal. E você deve ter encontrado muitas diferenças culturais, independente se você está no Oriente ou no Ocidente, é, tanto quanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos, igual você já fotografou. De todos os lugares, qual foi o seu favorito? Bom, eu gosto de vários lugares, de uhum, todos. Eu gosto muito. A Índia, eu adoro a Índia por várias razões. Adoro fotografar na Índia, especialmente no norte da Índia. Mas eu gosto de todos os países tropicais. Eu gosto da África muito. Talvez, provavelmente, o lugar que mais assim que me deu melhores imagens em pouco tempo foi a África. A Índia também, mas a Índia eu vou muito para a Índia. Eu adoro a Índia e adoro fotografar na Índia, mas talvez assim a África tem um lado, eu acho que também a conexão eu sinto a África muito próxima do Brasil, entendeu? Tem não sei como te explicar, mas quando eu vou para a África eu sinto em casa. Eu acho que também essa coisa
tem muita conexão com o Brasil e eu acho que isso, sei lá, me ajuda. Sim. No Brasil, assim, eu fotografei, bom, tanto em São Paulo, mas muito quando eu trabalhava, faz anos não era assim, entendeu? Agora está mais, porque essa coisa da fotografia de rua, não sei, tem uma agressividade, as pessoas está fotografando e de repente coisa que você não vê na Índia, né? Que está pensando o quê? Está fotografando por quê? Não sei o quê, sabe essa coisa bem agressiva? E você explica e a pessoa, não pode, viu? É proibido. Aí eu explico, não é proibido, não é proibido, não tem lei. É sim, viu? Não sei o quê, entendeu? Então isso, quando acontece muito, já não é mais prazeroso fotografar. Quando você está toda hora defendendo. Mas não sei como que é o Nordeste, se é menos. Eu gostaria de ir para o Nordeste. Muito eu gostaria de ir. Eu pessoalmente nunca saí de São Paulo. E quando eu saí de São Paulo, eu não tava fotografando. Eu pretendo agora tá passando isso, eu pretendo visitar outras regiões, porque aproveitar, né? Porque acho que dessa situação a gente precisa aproveitar mais, sair de casa o máximo que eu poder. Não, eu acho que o Nordeste deve ser ótimo. Eu adoraria fazer assim, meu sonho é fazer eu adoro viajar, eu adoro ir em lugares bem que ninguém vai. Eu adoraria fazer um road trip pelo sertão. Também, eu morei em Manaus quando eu tinha 12 anos, e voltar para Manaus e também Roraima, e adoraria fazer isso. Eu acho que tem muito boas fotos para fazer no Brasil, e não tem tanta gente que fotografa tanto no Brasil, eu acho, para o tamanho do país. Ou talvez eu não sei, eu fiz um takeover na Instagram e procurei assim trabalhos mais documentais, menos de rua, e foi difícil achar. Eu tinha achei mais coisas mais antigas, mas de hoje, não sei se é por causa de assaltos ou qual é o problema. Eu acho que o pessoal, assim, é minha visão isso, mas eu acho que o pessoal aqui claramente o pessoal aqui tá mais concentrado em São Paulo, né? Ninguém paga, né, para ir para fazer, tem que ter os meios financeiros para fazer esses documentários. E tem aquele problema financeiro também. A maioria da galera que tava fazendo parou de fazer por questão de financiamento mesmo, porque não tava conseguindo pagar. Eu conheço muita gente que parou de fazer toda hora. Fotografia é complicado, porque não é hobby ou não é. Quando não é hobby, complica. O Minas é uma coisa que eu tô citando bastante. Um exemplo é o Minas. Ele foi para uma editora na Áustria, né, na região europeia, para lançar o livro dele, porque aqui não tava rolando. Certo, o Gustavo. Todas as viagens suas, obviamente, gritos à parte, brigas à parte. Quando você consegue uma foto, você rola uma interação depois, um joinha, uma piscadinha, um oi, isso. Em geral como te dizer, não, eu depende. Tem vezes que eu falo com as pessoas, tem vezes que não. E muito e tem vezes que você faz a foto e você nem percebeu que vai ser uma foto boa, mas em geral você tem a ideia que vai ser boa. Mas muitas vezes eu não falo muito, porque na hora quando em geral, às vezes, se eu quero comunicar com as pessoas é depois. Porque na hora que você começa a comunicar ou fazer contato, assim, olhando, já é difícil rolar uma foto boa. Eu sinto, cada um tem a sua maneira de trabalhar. Para mim, eu sinto isso. Para mim, eu prefiro tentar
que a cena se desenrole com a mínima intervenção. Então, se você começa a conversar, as pessoas já não dá certo. É que cada foto tem uma história. Cada foto boa, porque tem milhões de fotos, né? A maioria não são boas, né? Mas quando tem uma foto boa, cada foto que você tem uma sorte, que deu certo e que acabou sendo uma boa foto, cada foto tem uma história. Eu acho que não tem uma regra, francamente não tem regra, certo? Às vezes você vai fotografar, quantas vezes aconteceu que você não está conseguindo nada e de repente... eu posso te dar um exemplo assim de uma foto que eu fiz há pouco tempo que eu gosto muito, que é uma foto de umas cabras e tem tijolos, essa foto tinha, eu estava no carro na Índia e de repente eu vejo umas cabritas isoladas e eu pedi eu pensei, ok, vou descer e vou fotografar, mas eu pensei, mas para que eu vou fotografar? Não está rolando nada, não tem nada, mas sempre eu acho sempre eu tento, eu saio, porque na hora que pinta a foto, se você está no carro, você não tira foto. Eu comecei a fotografar, de repente eu vejo esses tijolos e achei interessante esses tijolos e comecei a fotografar com os tijolos, mas as cabritas estavam todas espalhadas, não tinha, mas de repente, em 2 segundos, eu olho e elas começaram a subir a montanha, assim, com essa forma, assim, que demorou 2 segundos, porque em seguida já essa forma desapareceu, né? Então é isso que eu te digo, cada foto tem uma história. Essa foto teve essa história, que eu saí, mas outras... Cada cena tem a sua vida própria. Às vezes acontece, você vê a cena, você vê que tem potencial, você para. Às vezes você está fotografando alguma coisa que você acha que não tem mínimo potencial e pinta, de repente, alguém passa correndo e pronto, a foto aparece. Então, eu não sei, eu não tenho regra para te falar. Não, eu acho que acho que pro pessoal que tá ouvindo, realmente não existe uma, é simplesmente ter paciência e esperar pelo inesperado. E tem vezes assim, tem vezes que a foto você faz um clique, passa o negócio e você faz a foto, e tem vezes que você acha que olha esse lugar, gosto desse background, esse potencial, tem gente, vou ficar aqui esperando, ver se pinta alguma coisa. Às vezes pinta, às vezes não. Cada caso. Agora, se você me dizer as fotos, eu conto a história de cada foto, porque todas têm uma história. É interessante que você falou isso, porque eu tenho realmente uma que simplesmente eu fiquei impressionado. Você tem uma foto que você tá na rua, você tá numa calçada, tem um pessoal atrás e tem um corpo de um homem. Isso. Eu sei que não existe uma resposta para essa pergunta, mas o quê? O que aconteceu? Essa foto, eu vou te contar, essa foto foi faz anos, quando eu era jornalista. E eu tinha uma amiga que, na verdade, que é fotógrafa em São Paulo, chama Marlene Bergamo. E ela trabalhava na época no jornal... como chamava o jornal? Notícias Populares. Era um jornal assim de só mostrava crime, baixaria, certo? E ela saía à noite com o chofer do jornal só fazer crime. Aí eu pedi para ela, posso ir com você à noite? Eles tinham rádio, na época eu estou te falando de 1990, não tinha internet, celular, nada. E eles tinham um rádio, e o rádio era diretamente com a polícia
Então, o chofer escutava onde tinham os homicídios e a gente chegava antes da polícia. Então, esse foi o caso. A gente chegava antes da polícia e a gente fotografava as cenas. E esse foi um caso desses. Quando a gente chegou, tinham colocado o morto no caixão e as pessoas estavam olhando. Era na periferia, em São Paulo. Então, obviamente, as pessoas da periferia estavam olhando, curiosos, e chegou a polícia e iam levar o corpo, e aí eu fiz a foto. Claro, tinha cheio de gente, mas você faz o clique na hora, no segundo que não tem ninguém, e ficou essa imagem que bem forte mesmo. Ela é forte. Ela é forte. Foi assim que rolou essa. Que hoje esse tipo de fotos, esse tipo de situação é impossível imaginar, porque você não pode, acho que ninguém poderia chegar e fotografar num lugar onde teve um crime, coisas assim. Antes, em 1990, era outro mundo, outro momento. Você conseguia fotografar em lugares que hoje eu acho mais difícil. Hoje você tem que ir com... suponho que não é igual. Ainda mais... Eu acho que é mais perigoso hoje também. A maioria... Creio eu que a maioria do pessoal hoje em dia não deve conseguir fazer uma imagem de peso igual aquela. A imprensa não deve conseguir, porque não aparece tanto. Eu fui só com ela no carro, usando o carro do jornal e os recursos do jornal. Ela, amiga minha, eu fui fazer à noite, mas era um risco, né? A gente ia em vários, no meio da periferia, não tinha polícia, não tinha nada. A gente chegava antes da polícia. Era bem, mas naquela época eu acho que talvez era menos perigoso. Era perigoso, mas talvez menos, não sei. Eu não tinha medo nunca de nada. Eu acho que hoje eu teria, mas quando eu era mais nova eu não tinha medo. Essa imagem eu vi várias imagens suas, mas essa foi a que mais pesou. Esse momento foi um momento que você chega na hora e tá rolando tudo isso, e você pega a foto. O que faz você chegar e falar, é essa cena? É isso que eu falei no começo, né? Sim. Que eu tive que fazer. Bom, isso foi há tempo, quando eu era jornalista, que era mais. Quando você é jornalista, é mais fácil, porque você tem a cena, você vai no lugar e tem a cena. Você não está se perguntando, eu vou fotografar, tá a cena lá, você fotografa. Na rua é mais difícil, porque não tem alguma coisa que acontece lá e alguém te diz, você foi fotografar isso, certo? Isso foi o que mais me custou no começo. Porque quando você trabalha em jornal, as pessoas te dão uma pauta, certo? Ok, essa é a tua pauta, certo? Você vai fotografar a manifestação X, vai fotografar o Lula aqui, vai fotografar o acidente aqui, vai fotografar... Você já sabe a pauta, né? A pessoa te fala também a matéria. A matéria é essa. A gente vai fazer a matéria sobre tal coisa, então seria legal fazer uma foto assim, assado, certo? Aí você já você já sabe o que o jornal quer, certo? Você já tem a pauta. Mas quando você vai na rua, você não tem pauta, você não tem ninguém te falando o que fazer, que ângulo, que approach, nada, certo? Aí isso é o que mais eu acho que isso é a chave, eu acho, de você ser um fotógrafo mais ou menos medíocre a você se converter num bom fotógrafo. É você, quando sai na rua, você não sabe o que você está procurando. Senão você não sai sabendo o que você está procurando, mas quando você vê, você reconhece. Você entende? Você não sai na rua dizendo, eu vou fotografar tal coisa. Você não sabe. Porque se você sai na rua, é surpresa tudo, certo? Mas quando você vê o que você quer, você reconhece. Ah, isso eu quero. Isso eu não quero. Isso eu não quero.
isso tá ótimo. Isso tem potencial. É você reconhecer o potencial de um lugar, de alguma coisa, entendeu? Se você não eu tenho amigos que eu vejo quando eu saio que eles não têm essa visão, não têm não tem essa visão do que tem potencial, o que não tem potencial, o que eles não querem fotografar, o que eles estão procurando, certo? Tudo é possível. Eu acho que isso é problemático. Você entendeu o que eu... Eu entendi. É sair pra rua sem uma ideia Não, concebida, né? Você você tem. sai sem nenhuma ideia, mas quando você vê o que tem potencial para uma boa foto, você reconhece esse potencial. Você vê que tem um potencial, certo? E você não perde tempo fotografando coisas que não tem, que de repente não. Você tem a tua voz, você sabe o que você quer sem saber como você sabe. Não sei como explicar. Não, É Tá perfeito. Eu acho que mais coloquial que isso não dá. É simplesmente ser natural. Não tem realmente um manual, não tem uma listinha do que você deve fazer quando você sai. É simplesmente tá lá fora. Não tem muito segredo. E você tem que, eu acho que é como todo, você vai fotografando até você descobrir. Chega um momento que você sabe o que você quer, não sei como explicar. Você É, sabe o que você quer, você começa a ser mais seletivo, suponho. e E quando você tem mais ou menos uma noção de quantos países você já visitou? Não, mas muitos. Muitos. É, Porque já quando eu era pequena, eu viajei muito, de pequenininha, já morei. A gente mudava muito de país, morei na Colômbia, no Panamá, morei em vários nossa, lugares. Muitos lugares, muitos, viajei nossa. muito. É, E e você hoje em dia você visita a trabalho os países quando você pode? Ou você simplesmente fala, acordei, semana que vem vou pra Gana, semana que vem vou pra Índia. Semana... se a semana que vem, não. Da Índia eu vou muito, porque eu, eu, eu vou muito para a Índia. Meu marido tem família, tudo, a gente vai muito para a Índia, mas às vezes eu decido, tal, eu vou muito para a França também. Às vezes eu decido, ok, quando eu estou na Europa, eu decido, ok, você tem avião barato para a África, é super barato. Aí eu decido, ok, eu entro na internet e começo a pensar que lugar que eu posso ir ficar uma semana, 10 dias. Agora com Airbnb, os voos baratos é fácil, né? Muito mais com a internet, imagina, há anos atrás não tinha esse recurso de saber tudo. Você pode planear, procurar, achar, ver fotos do. Eu às vezes eu vejo uma cidade e eu vou na internet com a câmera e vejo se eu gosto do lugar para fotografar, se eu acho interessante visualmente. Não é se eu gosto, é se eu acho interessante visualmente, certo? Se eu acho que esse lugar vai me dar boas imagens. Aí eu vejo na internet com a câmera e decido e começo a planejar a viagem, mais ou menos. Vejo um Airbnb, vejo isso, aquilo, mas também não faço muita, eu não planejo, eu não sou muito organizada, eu não gosto de planificar muito, mas minimamente, e eu vou e fico 10 dias sozinha fotografando o dia inteiro. Eu acordo às 7 da manhã, 8 eu começo a fotografar até a tardezinha à noite. E eu gosto de ir sozinha porque quando eu chego à noite, eu desço as fotos, faço backup, e é bem cansativo, mas eu acho que eu posso me concentrar mais fazendo sozinha, e em geral, essas viagens sozinha que eu consigo melhores fotos. é, Mas, ou se não, você pode fazer alguns, se você não quer ir sozinha a algum lugar, você pode fazer um workshop, às vezes, mas fotografando sozinho. Mas todo lugar que eu vou, se tem um bom clima e eu acho que tem, eu saio fotografar.
Você sempre consegue boas fotos em qualquer Sim, lugar. sim, sim. E você é, faz workshop? Você dá aula em workshop? Não, 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 não dou. não. Você já teve a Não, ideia de fazer um, assim, só pra... não, Não. não. Não, porque eu acho assim que esse workshop de 2, 3 dias, eu acho que não sei o que você pode ajudar as pessoas, entendeu? Eu acho que a melhor maneira de aprender é a pessoa fotografar sozinha. Eu não É, sei como que eu posso ajudar alguém em 2 dias, certo? Não, por enquanto não fiz, mas não pode ser que um dia eu decida que vou fazer. Eu estou com vontade de me conectar com as pessoas, de fazer algum workshop. Pode ser, não digo, mas por enquanto não, porque eu gosto de fotografar. O problema do workshop é que eu gosto de fotografar sozinha. Eu não gosto de fotografar com ninguém. Então, se você faz um workshop, você vai 10 dias e tem que fotografar com pessoas, aí eu não consigo fazer nunca fotos boas com ninguém. Nunca. Muito difícil. Eu não gosto, quando eu vejo uma cena boa, ficar tentando é, dividir com alguém. Faz você, de repente, não, fica aqui. Não, eu não gosto, entendeu? Eu sou super obsessiva. Eu gosto de me concentrar. E para mim, assim, eu saio fotografar, é também meio que uma... Eu já sei que é meio... Todo mundo diz a mesma coisa, mas é verdade. Para mim é uma meditação, terapia. Eu saio, se eu tenho um problema, eu saio, eu esqueço do problema, certo? E estando sozinha, a concentração é ótima. Você fica nessa nuvem. E deixa eu tirar uma dúvida com você. Eu não costumo falar, não falei disso com as outras pessoas, mas que equipamento que você usa? Eu uso Leica. Só uma lente de 35 milímetros. Bom, eu já venho da época que não tinha autofocos, né? O problema do autofoco é que quando você está fazendo pessoas que se mexem, então já complicou, né? Não é muito rápido, porque se você tem coisa que mexe no... Eu gosto de fazer, às vezes, fotos com alguém aqui, alguém lá, mas se a câmera é autofoco, às vezes complica porque ela começa a procurar o foco e você perde a foto, né? sim, Então, eu gosto de trabalhar só sem como diz em português, autofoco, sim. Você gosta de trabalhar no manual, né? no É, manual foco. um foco de zona, né? Entre Foco de zona, exatamente. Eu trabalho com isso. foco de zona, então não tem que se preocupar com, com o foco e é muito mais rápido, né? Você não precisa. A câmera não engasga, né? Se ela tá procurando o foco ali, ela não vai fotografar nunca. Não, eu detesto a tecnologia assim. Eu não consigo máquinas que têm menu enorme. Eu sempre aperto alguma coisa e bloqueio a câmera. É, Não dá. Para é, mim não dá. Eu tem várias pessoas que me dizem: você pode se tirar uma foto. Eu sempre digo: eu não só sei usar minha câmera. Não sei usar nenhuma outra câmera. Essas câmeras complicadas eu não sei, não consigo usar. Eu, na minha concepção, se eu tenho que entrar no menu pra mudar o ISO, eu já tô perdendo tempo demais. Então eu acabo usando a minha Fuji mesmo, que eu tenho tudo ali em cima, eu já tenho tudo programado, já tá tudo certinho ali do jeito que eu quero. Então não tem muita dança pra mim fazer a foto, assim. Antes, com os negativos, não dá para mudar nada, né? Hoje em dia, o que importa é a imagem. Qualquer imagem que você tenha, se a luz não está certa, não tem problema. Você pode no Lightroom colocar mais contraste de precisar. Você pode salvar as fotos muito ruins, certo? Antes não podia, mas você não pode nunca salvar a imagem. Se a imagem é boa,
ela sempre vai ser boa, certo? Não importa se for um pouquinho mais, o vermelho está mais vermelho ou menos vermelho, certo? A imagem que é o importante, a É, composição que você faz, a imagem que você faz, na verdade. é. Se você tá precisando trabalhar muito para salvar aquela imagem, realmente ela não vale a pena. Exato. Mas você pode sempre colocá-la em preto e branco se você precisar, É, certo? Mas também não, como se diz, hoje em dia com as câmeras que se tem, você nunca tem uma imagem muito ruim também, assim, em termos, sabe? Você, a imagem, você nunca vai mudar a tua imagem, que é a imagem que você tem. Mas a técnica da cor e tudo isso, hoje em dia, não tem tanto problema, porque ela sempre vai vir boa com as câmeras de hoje. É é, muito difícil uma imagem que sai completamente fora a luz, completamente errada. Eu acho que é muito difícil. Com as câmeras são ótimas agora. Qualquer hoje câmera. Tenta fazer uma foto ruim com iPhone. não Sempre são tem, ótimas. não tem como, realmente. Hoje em dia não tem como. Então, o que é importante, eu não ligo para a técnica muito, porque sempre vão ser boas, sempre. Só o mais importante é a imagem mesmo que você tem, certo? A imagem. Mas o resto, tentar você fazer uma foto completamente ruim, eu não sei como você pode fazer, porque as câmeras são espetaculares hoje. Realmente, Qualquer um. hoje em dia a tecnologia ajudou muito a manter a qualidade de imagem. Tem muita gente hoje em dia ainda que fotografa em filme, mas filme hoje em dia, aqui no Brasil, principalmente, é inconsequente o valor de compra, o valor de Não. revelação. Então, acaba Eu trabalhei dificultando. anos com filme, anos e anos com slide. Eu não tenho a mínima saudade de filme. Eu acho que a É autonomia uma que você tem em cima de um digital é melhor. E você tem mais não, conveniência também. e depois você saía com 3 filmes, tinha que contar, se acabava o filme, acabou o filme, certo? Hoje em dia não tem isso. É. Hoje em dia, você tendo um cartãozinho de memória, você já consegue. É É, grátis, é é, grátis. é, é praticamente. Na minha época É não era. livre. É praticamente Na livre. época, eu rodava, eu que rodava os filmes eu comprava metros de filme e enrolava eles na cápsula, sabe? Você Sim, contava, era mais barato, muito mais barato. sim. Então era todo um trabalho. Depois revelar, eu não tenho a mínima saudade de laboratório, mínima. Eu não tenho a mínima ideia de como revela. Eu fotografo bastante filme. Eu compro filme no AliExpress. Demora um período gigantesco, mas eu também demoro um período enorme para revelar. Então, aí até lá eu É. vou guardando dinheiro para poder revelar, porque é caro, é complicado. Eu não tenho a mínima ideia de como Mas não tem, revela. eu não sei, mas também com digital, para que fazer filme? É, eu, Experiência, né, de fazer, de é, olhar, entendeu? eu não sei realmente por que que eu continuo ainda fazendo filme, porque eu gosto da experiência, do processo. Acho que todo mundo vai falar isso, que é um processo totalmente diferente. Sim, é vintage, né? É, é, já é uma situação, já é uma conversa clichê. Todo mundo chega e fala, nossa, mas eu gosto do processo. Mas eu É gosto do só processo. jovem que faz, É, é só jovenzinho que faz. é, Todo mundo cê, que fez, todo mundo que fez 20 anos de filme, ninguém quer voltar para filme. é, Eu não cê- conheço ninguém que fez 20 anos de filme que vai para que começa a fazer digital e que um dia diz, eu quero voltar para filme. Nunca vi. Ninguém é, quer voltar para eu, filme. eu acho que uma pessoa que gosta de fazer filme, ela não gosta de ter dinheiro no bolso dela, né? Porque aqui Não, é trabalho, você tem que é revelar. trabalho. A única É, coisa boa de filme, a única coisa boa de filme, bom, a qualidade é ótima, mas é que você não tem esse problema de essa coisa de você salvar que perdeu, certo? Você está no negativo, o original está sempre aí, né? sim.
não é pixels, né? Um dia você não sabe o que vai acontecer com as pixels. O negativo está sempre aí, você pode mexer, né? Mas É, e Graciela, uma, uma, uma coisa que eu não achei sobre você na minha pesquisa foi exposição. Você já expôs seu trabalho alguma vez? não. Ninguém nunca chegou em você falando, eu quero seu trabalho na minha Eu galeria. expus assim por exemplo, na Leica, mas com conjunto com e várias exposições, mas assim, Sim, mais conjunto com outras. Eu nem escrevo, não, porque eu morei anos em Singapura. Em Singapura, eu não acho que eu gostaria de expor, não. Eu nunca expus, mas não é uma coisa também que eu também, como se diz, tentei, ou, sabe, fiz lobby para isso, porque como eu sempre viajei e tenho contatos e amigos no mundo inteiro, eu sempre acho, e é um trabalho fazer exposição, é caro, certo? Eu sempre acho que eu nunca gostei muito de foto enquadrada com vidro, certo? E você faz a exposição, 30, 40 fotos, depois as pessoas não compram e você fica com aqueles quadros Então, eu sempre acho que a foto é bem melhor em livro, certo? Você faz a sequência, você pode você pode vender para várias pessoas, é muito mais acessível para as pessoas e muito mais bonito, né, no livro. Eu não sou muito, como se diz, eu não acho que eu vou fazer exposição, talvez nunca. Eu acho que é, eu prefiro. Agora eu estou trabalhando num livro, meu primeiro livro. Eu prefiro me dedicar a fazer mais livros que exposição. Mas sim, de repente eu participo de várias exposições em conjunto. Eu acho isso legal, porque você tem 2, 3 fotos, como se diz, é suficiente, certo? Em vez de você tem 40 fotos, 50 pessoas vão ver essas fotos, não mais. sim. Não acho, mesmo que você fizer uma exposição em Nova York, na Laica, eu não acho que mais de 50 pessoas vão passar e ver a exposição, certo? Então, eu acho assim, você vai fazer todo esse trabalho para 50 pessoas verem as fotos, certo? É esse que é a minha... Claro, se você for alguém famoso, que nem o Sebastião Salgado, é diferente, certo? Aí você vende, é diferente, mas se você não for super conhecido, outras fotos vão ser vistas por 40 pessoas, não vão vender nenhuma foto, o trabalho não compensa, eu acho. É, É melhor colocar o esforço em livro. Eu concordo. Eu concordo. Eu amo fotolivro. Nesse período aqui, eu tenho comprado muito. Eu comprei recentemente o Brooklyn do Alex Webb. Adorei o livro. ele. Certo. Ah, eu tenho o livro. E mais que hoje em dia, com a internet, você pode vender o livro, mandar para o mundo inteiro, para quem quiser o livro. É outra coisa. Antigamente, não, há 30 anos atrás, tinha muito mais exposições, porque não tinha como não era fácil você vender o livro, quem que ia saber do teu livro, como você ia vender, como ia mandar, certo? Era impossível, certo? Então as pessoas faziam exposições e ficava mais uma coisa mais local, né? Mas hoje em dia, com as possibilidades que tem, e os livros não são tão caros. Se você pensar bem, se você fizer os cálculos, eu acho que uma exposição custa igual ou mais que um livro. Que um livro com 1.000 exemplares. Sim. Então, você É, faz um livro com 1.000 exemplares, você vai atingir 1.000 pessoas, a tua exposição, e o livro fica, a pessoa pode levar na viagem, certo? A tua exposição fica numa parede de uma sala, num lugar no mundo, certo? Claro, o problema meu mais é que eu viajo muito e que não tem um lugar onde esteja todo mundo que eu conheço. Para você, por exemplo, em São Paulo é diferente. Você mora em São Paulo a vida inteira, tem os amigos, a família. Você
pode juntar e fazer uma exposição em São Paulo. Mas para mim é mais difícil, isso, eu acho. É, e você comentou que você está trabalhando no seu livro, sem dar muitos spoilers, seria sobre os Punjab? É sobre o É, Punjab. você tem uma ideia de quando você pretende lançar ele? Eu estou trabalhando eu estou trabalhando, eu já escolhi as fotos, eu estou trabalhando com uma designer na Índia, mas não sei bem, porque agora depende desse coronavírus, né? Eu estou pensando em imprimir na Itália, então tem que ver, é difícil agora, não tem nem voos, não posso sair de Singapura, a designer está na Índia, mas a gente está avançando, de pouco a pouco. E É, depois que eu fizer esse, aí eu quero fazer de minhas fotos do mundo inteiro. Mas primeiro eu quero começar com um livro mais focado, mais com a narrativa mais clara. Eu acho que é melhor. Eu, pelo que eu conheço do seu trabalho, ambos vão ser interessantes. Tanto da Índia quanto o do mundo inteiro. E o do mundo inteiro tem muito conteúdo. Então eu acho que esse você vai demorar um pouquinho mais de tempo pra fazer, porque você deve ter muita coisa. Eu quero viajar um pouquinho mais para ter mais países sim. e sei lá. Eu creio eu que a situação deve estar complicada pra todo mundo. Mas Pelo menos, para mim tá difícil porque você fica bloqueada aqui. Se você diz assim, se você está em São Paulo, você sempre esteve aí, é mais fácil, você tá no teu mundo que continua o mesmo, entendeu? É, De certa maneira. é, Na verdade? eu pessoalmente tô doido pra sair, mas não posso. Você fica em casa o dia inteiro. Eu fico em casa o dia inteiro. Eu saio 2 vezes por semana pra ir pro escritório no local que eu trabalho, fico 2 horas lá e venho embora pra casa. E quarentena. Fico em casa, fico isolado e fico passando um tempo. Compro livro, leio livro. Uma coisa engraçada que eu falei com o Fagu é que esse período eu tô tentando ver meus livros mais. E um costume que eu não tinha era ler as introduções. E agora eu tô lendo elas. Agora você tem tempo, né? Ótimo. Agora eu tenho tempo. Eu estou refazendo agora completamente de zero o meu website, que eu nunca gostei dele, tem tudo por países, eu estou mudando tudo, e só agora que eu tenho tempo de fazer isso, porque não é fácil você fazer as galerias, então você sempre procura coisas para fazer nessa quarentena. Não é, não é ruim, Não é. na verdade. Mas aqui em Singapura eu não posso sair também. Aqui é bem estrito agora. Só pode sair para o mercado. E para andar correr se quiser correr, mas não pode sair para nada. E o que você tá achando de Singapura para fotografar comparado aos outros lugares? Singapura, o problema é que tem uma luz horrível aqui, porque é a 100 quilômetros do Equador. É do lado, é que nem Manaus, tá mais ou menos o clima de Manaus, certo? Então chove muito, está sempre nublado, tem sol, por exemplo, 2, 3 horas, aí já nubla, é pesado o tempo, e os singapurianos não são muito expressivos, certo? Não tem... Difícil acontecer cenas incríveis aqui. Então você anda. Eu tenho boas fotos aqui, mas a porcentagem de sucesso com as fotos é bem baixa. Por exemplo, se eu vou 15 dias para a Índia fotografar, eu volto com muito mais fotos boas que aqui 15 dias fotografando o dia inteiro, de repente uma você tem, certo? É difícil conseguir boas fotos aqui. Eu não é meu lugar favorito para fotografar Singapura.
É, Nem um pouco. Mas eu acho que você também já até respondeu a minha próxima pergunta. Qual que é o lugar mais difícil que você já teve para fotografar? Seria Singapura? acho que é. Acho que é, por exemplo, um lugar que eu gosto muito de fotografar é Estados Unidos. Tem, eu acho que é bem fotogênico, no fotogênico no sentido meu, certo? Não é no sentido normal das pessoas que falam, é fotogênico, é bonito. Mas eu acho que tem muitas cenas, tem muita coisa que acontece. Eu gosto. Também eu gosto de Londres, também é bom. África eu gosto. Vários lugares são bons, mas Singapura eu não gosto muito não só de Singapura, mas também não é favorito o sudoeste asiático. Por exemplo, mesmo Tailândia, eu não gosto tanto. Vietnã eu gosto, mas Singapura definitivamente é muito organizado, é muito. Tem boas cenas, mas eu não sei porquê. Acho que também o negócio da luz é um problema para quem faz É, cor. Se você fizer preto e branco, acho que é mais fácil aqui. Tem mais cenas. Mas com cor é mais frustrante. Para mim é importante a cor, a luz e porque você trabalha com a luz e com as sombras. Aqui, de repente, tem boa luz, mas é muito curto o momento. uhum. É, eu não posso dizer que eu entendo o que você tá falando, porque aqui pra mim, que pra gente nunca falta, mas pra Oz, São Paulo é muito bom, é muito bom. Eu acho que eu não, assim, eu gostaria muito de ir pra outros lugares, mas eu acho que pra para encontrar uma situação igual São Paulo seria muito difícil. Mas é, Você vai na rua e não tem problema, as pessoas não te. Você fotografa rápido, né? eu tenho uma Max Pro 2 agora e eu não uso o shutter eletrônico dela, porque eu gosto de sentir ela batendo. Eu uso a cortina. Então, algumas pessoas ouvem, mas eu já tive problemas. Eu já tive uma situação que eu levei uma bengalada de uma senhora. É, eu já tive gente correndo atrás de mim. Eu já tive gente me seguindo. Eu já tive arma apontada pra mim. Aham. mas assim, a maioria não liga. Quando eu vejo alguma coisa assim, uma situação, eu tô sempre sozinho. E quando eu não tô sozinho, o pessoal percebe, acha que é algum curso. Se aproximou, eu vou, converso, mostro o meu trabalho, porque pra mim não é difícil pegar meu celular e mostrar. E assim, às vezes eu tenho até foto na mão, eu entrego pra pessoa, quer E você deletar. fotografa onde em São Paulo mais? Qual é o Ah, teu lugar é. favorito? Eu não sei se você conhece bem a região aqui, mas eu sou do Aham. ABC Paulista. Do ABC deve ser bom, né? Isso. Aqui eu Aonde? moro. São Bernardo, Santo Isso. André, onde? Eu moro em Santo André, a Ah, 500 metros da divisa de São Bernardo. deve E ser bom aí para fotografar. Melhor que a cidade de São Paulo, isso. ou Agora, não? agora eu tô explorando mais aqui, mas porém o centro aqui é um ovo, então em 3 horas você já andou tudo. Em São Paulo tem Ah, eu tenho essa vantagem de andar, andar, andar e sempre estar encontrando. você vai aonde você gosta de ir em São Paulo? Eu sempre Eu sempre desço ali na região da Paulista, no centro. Eu tenho ido muito com a minha agora ex-namorada, eu tinha ido muito no Ibirapuera, porque ela gostava Ah, bastante de Ibirapuera? lá. E eu sempre encontrei cenas boas lá, mas nesses últimos tempos que a luz melhorou, eu tenho ido mais pelo centro, No pela. Centrão, É, perto da Praça da República, por aí? isso. E eu vou sem preocupação. Eu tenho seguro na câmera, eu tenho seguro no celular. Então eu vou sem preocupação. Então dá uma liberdade, né? Sim, eu vou sem medo e é o mais importante, porque se for se apegar a medo, a gente não vai É, fazer nada.
Não. É, Não, eu não tenho medo também, não. é, Tem que ser assim cínico um pouco, né? tem, tem. Você Senão, tem que. não é coisa para fazer se você tem receio. Melhor fazer outra coisa. É, eu tenho um problema que eu não gosto de chegar muito perto. Então, ou eu geralmente uso uma lente mais fechada, ou Uhum, uma lente meio que eu consigo comprimir mais uma situação. Mas recentemente eu uhum. comprei uma 16 mm, então agora eu tô meio que me forçando a chegar mais perto, é, e encarar a situação. Se alguém chegar em mim e falar o que eu tô fazendo, ser o mais sincero possível. Porque Explica. realmente a gente não tá fazendo nada de errado. Tem muita gente que acha, mas se eu tiver que brigar também eu brigo. Eu não, Não, às vezes explicar é a melhor coisa, né? é, Mas tem gente que não quer entender, né? é, tem, Mas, você, é, tem realmente gente que não gosta de entender o que tá acontecendo, mas até aí eu não posso colocar a ideia na cabeça dela, né? uhum, Que seria muito difícil. Mas a gente tem que tentar. Infelizmente a gente tem que estar aí fora. Eu saí recentemente e andei mais aqui. Aí eu andei por umas 3, 4 horas da minha casa até o centro de Santo André. Então, foi uhum, bem legal. Foi bem legal. É uma. Tem que explorar. Tem que explorar. que E um, bom. e um dia eu pretendo chegar a visitar essa quantidade de países que você já visitou. Boa sorte. Agora, vamos ver. É, é, Graciela, muito obrigado, tá? De nada, imagina. Você tem um trabalho ótimo e, Obrigada. e A foi uma gente, honra. quando for, E foi uma honra entrevistar você. obrigada, foi ótimo. Quando eu for para São Paulo, eu te mando uma mensagem, a gente se encontra. Manda que a gente pode se encontrar e. Eu tinha planejado ir agora em maio, mas bom, É, não vai, manda que a não gente vai se rolar. encontra, tá bom? Muito obrigado, Então tá, tá? um abraço e muito obrigada, viu? Obrigada a você.